Vamos agora à entrevista do dia com Marília de Flandre. A presidente reeleita do Brasil tem o complexo desafio de vencer a desconfiança de empresários e atrair investidores para a retomada do crescimento num cenário internacional ainda cheio de incertezas. Nós recebemos hoje o economista André Montoro, professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP, com intensa atuação na vida pública brasileira, tendo sido deputado federal pelo PSDB, secretário de Estado de Economia e Planejamento em São Paulo e também presidente do BNDES. Muito obrigada por estar conosco. Fala-se muito na necessidade de colocar a economia nos trilhos. O que é que isso quer dizer? Significa que nos últimos anos, 2, 3 anos, a economia, quase todos os índices, todos os indicadores econômicos no Brasil estão indo muito mal. A inflação está quase estourando o teto da meta, devia ser a meta, e a meta no Brasil é muito alta, 4,5% é alta. Quer dizer, nos outros países é menor do que isso e o Brasil devia caminhar para algo na direção dos 3%. O déficit externo brasileiro está enorme, são 85, 86 bilhões de dólares ao ano, que está sendo financiado, em parte, por investimento direto, mas uma parcela crescente por capital volátil, capital especulativo, o que é algo muito perigoso. O governo está entrando numa trajetória de endividamento muito elevado. E o próprio índice de emprego, o desemprego baixo, que foi muito alardeado na campanha, na verdade encobre o fato de que, na verdade, o desemprego está baixo, mas o emprego não está crescendo. Talvez seja algo meio estranho, mas é que a pessoa pode não estar querendo trabalhar. Então, o que está acontecendo no Brasil é que o emprego está há quase 2 anos não tem aumentado, razão pela qual o produto não cresce, então não tem crescimento. Então, realmente, a situação é muito grave. Mas a presidente Dilma, né, durante a campanha, né, disseram, ela foi acusada de estar terminando um mandato em condições muito piores do que ela recebeu. O que seria um ponto de partida para a reversão desse quadro? Olha, em primeiro lugar, ela teria que aceitar esse fato, o que até agora ela não aceitou. Ao menos durante a campanha, ela foi peremptória no sentido de negar todos esses tipos de acusação. E dizer, não apenas ela, como o próprio ministro e toda a equipe econômica, dizer que as medidas que eles estavam tomando estavam certas. E o que estava dificultando a vida do Brasil era a crise internacional. É claro que a crise internacional, o fato de a economia mundial não estar crescendo muito, atrapalha o Brasil como atrapalha outros países. Mas existem muitos fatores internos graves que não foram considerados, ou que eu não sei se ela vai ter coragem de enfrentar esses problemas. O que seriam esses fatores? Assim, não, aquilo que o senhor já havia arrolado no início. Mas há por trás todos esses problemas, uma visão da economia que eu acho que é incompatível com a realidade brasileira. Porque nós estamos no Brasil, por positivo constitucional e opção do povo brasileiro, numa economia capitalista. E numa economia capitalista, o lucro, ou muitos chamam que lucro é meio feio, então é o resultado, é o valor criado, criação, mas no fundo é lucro. O lucro é o que move a economia. É o que determina onde os recursos serão alocados e é aquilo que estimula o desenvolvimento. E aqui há um pouco uma noção, e muito no governo, uma noção contra o lucro. Como se o lucro fosse um mal. Como o lucro fosse um mal. Quer dizer, você acha que haveria Microsoft, o Gates, o Steve Jobs? Eles tiveram lucros extraordinários e fizeram um grande bem para a humanidade. Então, o lucro não é algo ruim, a não ser dentro da visão marxista. Dentro da visão marxista, que é a visão da presidente e do seu ministério, eles acham que o lucro é a expropriação do trabalhador, a exploração do trabalhador, é a mais-valia do trabalhador. Mas a presidente, no discurso da vitória... Sim. Não era essa a visão do Lula. É diferente. O Lula, eu me recordo no tempo ainda da ditadura, lembra aquele jornalzinho, era o... República... não era Painel, era desses assim de Pasquim? Pasquim. Ele deu uma entrevista no Pasquim e que ele falou o seguinte: não interessa se a empresa é nacional ou multinacional, grande ou pequena, eu quero que a empresa dê lucro, porque se a empresa der lucro,
eu vou na porta da fábrica e pego do trabalhador. Se não der lucro, não adianta. Bom, aí o senhor, quando o senhor Mas a Dilma é ideológica. o senhor me remete assim, de imediato aos empresários. O índice de confiança dos empresários está muito baixo. Tá. Empresariado brasileiro está muito desanimado, não está investindo, não está acreditando. E a produção industrial está em patamar desalentador. A presidente Dilma, no discurso da vitória, ela acenou com o diálogo em todos os sentidos, de união do país. E isso tem um subtexto que ela também está se dirigindo, né, aos empresários, àqueles que podem investir. Vamos juntos. Ela conclamou a uma união para um futuro melhor para o país. E o senhor viu ali uma sinalização de que, de fato, a presidente pode estar com mente ampla, abrindo uma perspectiva de um relacionamento, ouvindo mais os setores, até para que essa desconfiança que está aí, uma vez que a confiança está muito baixa, possa ser revertida? Olha, eu acho que não. Infelizmente, eu sou obrigado. O senhor não viu isso, essa sinalização ela ainda? repetiu as mesmas coisas que tem feito. Ela entende que comandar a economia e estimular o empresário é fazer reserva de mercado, é fazer conteúdo nacional, é crédito subsidiado do BNDES, é isenção tarifária. Isso os empregados querem e vão aceitar. E isso foi durante esses 4, 5 anos. Só que não deu certo. Não é por aí. E ela vai continuar fazendo tudo do mesmo. Eu estou sentindo esse chamamento dela na mesma direção. Ao menos foi isso que ela falou na campanha. O senhor não acredita que possa ser surpreendido com um nome para a Fazenda? Porque ela já disse que Manteiga não vai continuar. Com um nome que possa surpreender aqueles que já estão aparecendo como possíveis, né? Eu estou dizendo, no intervalo de confiança, 95%, eu não acredito. O senhor não acredita? Pode ter os 5%, entende? Que, mas o senhor está pessimista. Não, não estou pessimista. É uma questão de sobrevivência, a retomada do crescimento do país. Ela acredita que ela fez as coisas certas. Ela acredita que o BNDES prestou um grande serviço ao Brasil e que caminha por aí, dá subsídio. Ela insiste na questão do conteúdo nacional, insiste na questão da reserva de mercado, insiste em jogar os bancos públicos em operações arriscadas. Bom, o senhor coloca... Independente de eu acho que tem que usar, não é o Estado ficar fora, assim, tem que agir. Mas agir de uma maneira diferente, ela está agindo de uma maneira errada. Já foi chamado de terrorismo econômico esse seu ponto de vista durante a campanha. O senhor está lembrado de que as coisas estão muito ruins no Brasil. Esse ponto de vista foi, na verdade, a tempestade perfeita, foi invenção do professor Delfim Neto, que é dilmista. Não foi da oposição, não foi do Delfim Neto. Mas olhando para o futuro... Não, mas eu não acho que seja catástrofe, não. Olhando para o futuro... Foi aventada a possibilidade de que fosse quem fosse o presidente eleito, Aécio ou Dilma, medidas amargas teriam de ser tomadas para um realinhamento da economia. No sentido da contenção da inflação, no sentido do equilíbrio da taxa de juros, no sentido da contenção da dívida pública, essa coisa toda. E fora os reajustes previsíveis, gasolina, energia e etc., além da perspectiva de aumento de arrecadação, dessa necessidade e, portanto, aumento de imposto. Mas o senhor acha que é isso que vem aí? Medidas amargas? Eu não ouvi da presidente, da candidata Dilma, nenhuma referência a isso. Não, ela não. Pelo contrário, aliás, o adversário que falava que ia ter. Atacou violentamente qualquer coisa que cheirasse a isso. Até buscava no passado, atacou muito... Mas o senhor acredita que vai ser necessário? Olha, eu acho que é preciso... essas coisas estão acontecendo. Então é necessário que você tenha, como eu falei, o emprego não está crescendo, já não está crescendo. Tá? Então é necessário que se tome uma série de medidas que podem ter efeitos, mas esses efeitos podem ser contrabalançados. Você pode criar uma teia de proteção social, isso não significa que você vai gerar um desemprego muito grande como alguns grandes. Não precisa. Quer dizer, você pode ter um nível de inflação mais baixo com o mesmo nível de emprego. Quer dizer, o ideal da política econômica é você ter o maior nível possível de crescimento com o menor nível de emprego, com menor inflação.
É possível. Então, você ter uma inflação alta, para cair a inflação, não é necessário que fique sempre um desemprego muito grande. Pode ter um momento de ajuste. E esse ajuste pode ser contrabalançado com medidas de apoio do governo. Eu acho que é questão de se discutir. Isso que eu lamento, talvez isso que eu tenha ficado um pouco, agora esteja um pouco, vamos dizer, bravo assim, no sentido de que eu acho que esses temas deviam ser discutidos na campanha. Mas a postura intransigente de querer atacar qualquer medida como contra o trabalhador, impediu que esse debate fosse feito. Eu tenho que fazer a última questão. O senhor acha que se Dilma apresentar já, de imediato, o nome do ministro, futuro ministro da Fazenda, pode acalmar o mercado? Eu acho que pode. Isso seria bom? Eu acho que seria bom, mas eu não sei se seria bom durante quanto tempo. Ok. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.